de 2026.1, com a nossa querida professora doutora Sueli Cristina Marquesi, da PUC de São Paulo. A professora Sueli é titular do Departamento de Ciências de Linguagem e Filosofia, do Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa, é líder do grupo de pesquisa Texto, Leitura e Escrita e é pesquisadora do Instituto de Pesquisas Linguísticas, sede Sapiense, para estudos do português IP PUC São Paulo. Eu estou muito emocionada em tê-la aqui na nossa casa, aqui no Protexto. Sueli, pela primeira vez, minha amiga, você está aqui com a gente, então é muita alegria recebê-la aqui e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar na abertura, né, do nosso fórum de 2026.1. Bom, e aí agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Tá. Quer falar mais alguma coisa, Marizinha? Não, eu não li todo o currículo, Sussu, porque eu não estou vendo aqui minha tela, e aí eu só li o que está aqui na sua tela mesmo, tá certo? Aí, se você quiser acrescentar os livros que você publicou, né? Acho que depois eu faço algum comentário. Eu tinha mandado para você, né, um resumo do meu Lattes, mas eu acho que isso não precisa. Bom, primeiro eu vou dar mais uma vez meu boa noite para todos e todas e dizer que a honra é minha, Marizinha, de estar aqui com vocês, de ter recebido esse convite, que muito me honra, muito me deixa feliz, porque a vida, por meio da nossa querida Mônica, nos reuniu na academia e na vida, né? E isso é muito bom. Então, eu agradeço esse convite, agradeço a cada um e a cada uma dos que aqui estão, das que aqui estão, pela amizade que me dedicam, pela interlocução, e por tudo que eu aprendo com vocês. Aprendo na ciência, aprendo na forma de viver, na forma de trabalhar, e isso é muito bom. Então, eu acho que eu posso fazer uma breve retomada naquilo que interessa do meu currículo para essa noite. Eu acho que é importante dizer assim que eu estou na linguística textual há 45 anos, né? 45 anos e eu participei de pesquisas nos 3 momentos da linguística textual formais, né? Então, primeiro eu fiz meu mestrado na Transplástica, em 81. Depois eu fiz o meu doutorado nas gramáticas de texto. Obrigada, Suelene, pelo abraço. Nas gramáticas de texto, que foi o segundo momento da linguística textual. E depois eu fiz, logo que eu defendi o meu doutorado, que foi em 90, eu comecei já a fazer as pesquisas no terceiro momento da linguística textual, nessa abordagem sociocognitiva interacional. Aprendi muito com Ingdor Koch, com Marcuski, com Van Dijk, e lá entre os pioneiros, né, Leonor Fávero também, Regina Pagliuc, e naquele momento, logo depois do meu doutorado, eu vi que realmente a gente só conseguiria estudar qualquer organização textual, ou fazer qualquer linguística textual, considerando textos concretos. E, nesse momento, eu já chegava à primeira interlocução com Jean-Michel Adam, né? Eu fiz os primeiros contatos com ele em 90, no início de 90, fim de 80, porque eu trabalhava com o descritivo e a bibliografia que a gente tinha era muito dele. Desde aquele momento, ele estudava o descritivo já, e o meu trabalho foi sobre isso. Então, importante falar isso e dizer assim que, ao longo, depois desse tempo todo, né, que de 90 para cá já vão 36 anos, eu pude ir aprimorando essas questões, que elas se colocam entre um plano teórico, um plano analítico, e disso daí partindo para estratégias, né? Para o texto na leitura, na escrita. Então, a Marisa até me falou, interessante ouvir um pouco como é que você tem hoje conduzido as suas pesquisas. Então, eu diria para vocês que 2024 foi um ano bastante significativo,
porque nós tivemos uma publicação de um livro que reuniu pesquisadores do Brasil todo, que foi aquele Texto e Metodologias Ativas. E vocês podem perguntar, mas o que tem a ver texto e metodologias ativas, né? Eu comecei a perceber que no ensino na PUC de São Paulo, principalmente na graduação, as bases da linguística textual nos ajudavam muito a criar estratégias para aulas. E logo, em 2020, quando veio a pandemia, foi incrível como que esses dispositivos textuais discursivos da linguística textual e da ATD me ajudaram a promover aulas e interações em sala de aula remota, que acho que todo mundo também viveu isso. Então, acho que isso é importante pensar um pouco para ver assim, a linguística textual ela tem um lugar nobre na sociedade. A linguística textual em suas interfaces, né? E eu faço a interface com a Dan. Aqui eu acredito que tenhamos pesquisadores que façam outras interlocuções, né? Mas é uma reverberação, né? Então, parou, acho que, né? Então nesse cenário, eu penso assim, meus orientandos chegam à PUC, a maioria deles, trazendo questões que são vivenciadas por eles. Os professores trazem problemas do ensino. Os que são advogados trazem problemas do mundo jurídico, né? Os que trabalham com mídias, com jornalismo, trazem questões do meio deles também. E aí, então, que eu decidi aprofundar essa questão de buscar, na teoria, né, categorias de análise que nos permitam pensar essa questão da escrita. Vocês leram um texto meu que está no Prelo, que é sobre leitura, né? E por que será que eu pedi para ler esse texto? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer agora. Por que será que eu pedi para ler esse texto, que fala sobre leitura, e a aula de hoje eu chamo de entre teoria, categorias de análise, leitura e escrita original, dispositivos textuais discursivos, né, em foco. Quem quer arriscar uma hipótese? Porque depois nós vamos voltar a comparar, então, essa fase da leitura desse texto, né, que foi uma etapa que eu terminei o ano passado, terminei mais ou menos no início do ano, porque a gente não termina, né? As coisas vão engatando. Em pesquisa não é assim, fiz até hoje, amanhã faço outra coisa, né? Por que será que eu pedi para ler esse texto? E daí eu hoje vou enfocar com vocês esta questão de dispositivos textuais discursivos em uma escrita original. Quem se arrisca a responder? Porque aí a gente já passa, tem uma primeira interação, né? Alguém quer responder? Por que será? Pedi para ler um texto de leitura. E vamos hoje ter um momento de refletir sobre a escrita original. O que será que tem aí de comum? Sussu, acho que você poderia continuar. Continuo, né? Então tá bom. Aí mesmo eu vou fazer estabelecer aí essa reflexão. Eu pedi porque eu trabalho dispositivos textuais discursivos da linguística textual em confluência com a TD, tanto para abordagem de leitura, na linha da construção de sentidos, quanto na escrita, na linha de uma organização textual que pressupõe sentido. Não é só uma escrita estrutural, né, que eu tenho um modelo. Então, foi por isso que eu pedi, e daí, então, a gente poderia... Eu tenho um plano de apresentação, que eu vou falar
do escopo e da gênese, a pergunta e os objetivos desta noite, a base teórica que me gera as categorias, os dispositivos textuais discursivos e as categorias, e eu trouxe 2 exemplos para nós pensarmos em termos de uma originalidade na escrita, que é apoiada por dispositivos textuais discursivos, então, da ATD e da LT. Eu trouxe um exemplo de escrita original acadêmica, que foi os primeiros trabalhos que eu fiz, eles foram sobre isso. O trabalho de 2000, eu começo a falar em originalidade na escrita em 2021, com a publicação de um texto na revista Linguarum Arena, da Universidade do Porto, em que eu coloquei a pergunta em foco na pesquisa, como geradora de uma escrita original. E depois, os anos subsequentes, eu fui trabalhando em outros segmentos da própria escrita acadêmica, mas pensando nessa questão, a pergunta, a categoria de análise, a discussão de resultados e as perspectivas que a gente abre. Então, eu vou dar esse exemplo e vou dar um exemplo também de gênero escolar, que é o de redação dissertativa argumentativa, que todo mundo trabalha com isso, e tem muito hoje a questão da preocupação com o Enem, e que todo mundo diz, é uma forma esse Enem, o Enem não promove ele não dá uma perspectiva de uma escrita original, mas eu acredito que dê sim, porque depende de como cada escritor seja preparado para essa redação do Enem. Né? Então, eu trouxe 2 exemplos, porque também tem 1 hora para falar e meia hora para debater, pelo que a Marizinha me falou. Então, eu estou entendendo que a gente vai até umas 8h15, isso daqui, depois fica com o tempo para o debate. Bom, então, eu diria para vocês que esse gráfico que eu tenho aqui, essa figura que eu tenho aqui, ela, na verdade, traz o escopo da apresentação de hoje. Então, eu coloco no eixo central aqui essa originalidade na escrita, e depois eu coloco relações que vão se estabelecendo aqui, que tem o contínuo leitura e escrita, a base teórica, né, da ATD e da LT, os dispositivos e depois as categorias. É lógico que cada um aqui presente pode escolher determinadas categorias de análise que não tenham uma relação com essas que eu escolho. Eu escolho essas categorias porque eu estou preocupada com o objeto que é o texto acadêmico ou o texto de uma redação escolar, que tem também uma base que ela é dissertativa, argumentativa, e é uma forma que ela pede um estudo do plano de texto, das sequências textuais, do contexto, dos princípios de textualidade. Então, se vocês me perguntarem, bom, hoje, então, na linguística textual e na TD, a gente só poderia analisar com essas categorias? Não. Essas são as categorias que eu escolhi em face do meu objeto e do meu objetivo de pesquisa. Né? E eu diria que o que organiza tudo é o projeto de dizer. A partir de eu ter consciência do que eu quero dizer, eu vou pensar em construir uma argumentatividade no texto, mas que ela não é assim, ela não nasce de repente. Né? Quando nós selecionamos informações para o nosso texto, sejam elas advindas de obras que consultamos ou de inteligência artificial, necessariamente nós passamos por uma fase que é de curadoria das informações. E essa curadoria, ela tem a ver com o meu projeto de dizer. Eu só escolho aquilo que vem ao encontro disso que eu quero, então, defender. Na Gênese, então, eu retomo para vocês 3 trechos que situam originalidade na escrita, né, pensada a partir dos conceitos da linguística textual e da ATD, né, nos trabalhos que eu considero essenciais nos últimos 5 anos que eu fiz. Então, no trabalho de 21, eu defendi que o ponto de partida para a escrita acadêmica é a formalização de perguntas que propiciem
tal escrita. E isso é válido para pensarmos as teses e dissertações, porque dependendo da pergunta que nós formalizamos, nós vamos ter um trabalho que ele pode ser mais crítico, criativo e original, ou menos tudo isso, né? Então, nesse trabalho de 2021, que inclusive eu mandei para a Marisa, depois se alguém tiver interesse de ler, a gente pode uma hora conversar sobre ele, eu fiz uma pesquisa mostrando, foram entrevistados vários mestrandos e doutorandos que apontavam a dificuldade da pergunta de pesquisa, mas que muitos deles continuavam pensando em perguntas, às vezes até de identificação apenas, e às vezes de sim e não de reflexão. Depois eu trago um outro trecho que eu sintetizei desse pensamento do trabalho de 2025, que foi um trabalho que eu terminei no final do ano e levei para a Abralim, parte dele, né? Que eu dizia, e tem a ver com esse texto que vocês leram. Ler a realidade que nos cerca é o primeiro passo para construirmos sentidos em cada leitura e para construirmos planos de texto coerentes e originais diante do desafio de cada nova escrita. Então, é um contínuo a leitura e escrita, né? Eu só vou escrever também de forma original se eu for capaz de, em tudo que eu leio, construir sentidos, delimitar questões e combiná-las, né? E agora eu coloquei esse de 2026, que é fruto de estudos que eu estou desenvolvendo, inclusive agora para o workshop, né, que nós teremos, e que eu apresentei o ano passado em alguns congressos. Então, nesse estudo de 24 e 25, que eu sintetizei em alguns desses trabalhos, eu digo que categorias analíticas advindas da LT e da TD subsidiam o escritor no enfrentamento desse desafio da originalidade na escrita de seus textos, nos mais diferentes gêneros, como aqueles com os que eu venho trabalhando, na esfera acadêmica, escolar, social, midiática. Acho que muitos de vocês já assistiram a trabalhos em que eu apresentava problemas com temas desafiadores da sociedade contemporânea, e essa leitura desses textos que levava também a uma percepção mais crítica dos problemas que estavam ali. A midiática, a digital, eu acho que a digital ela está hoje nos chamando muito aos desafios, né? A política, a jurídica, né? E os resultados que foram discutidos, então, nos congressos da Abralim, da Ampol, da UFAL, e no 4º e 5º Educar e Eduqueira. Então, acho que isso aqui é interessante pensar como é que a gente chega a um estágio de pesquisa que ele tem uma gênese, ele vai desenhando um escopo desse campo que a gente trabalha. E eu acredito que cada um, né, de vocês, do Protexto, e eu vou dizer de nós, porque eu também pertenço ao Protexto, eu tenho a honra, né, de pertencer a esse grupo, ter uma interlocução, e vários dos colegas do Protexto também estão no meu grupo de pesquisa, que é um grupo que chama Texto, Leitura, Escrita e Leitura, né? Então, eu acredito que todo pesquisador vai desenhando tudo isso. Agora, o que seria importante de nós pensarmos? Categoria de análise, ela advém da teoria, e ela tem que ter uma delimitação, porque quando eu construo uma base teórica, ela tem que estar delimitada aos meus objetivos. E hoje, a pergunta a ser respondida é como esses conceitos da LT e da TD e interface podem gerar critérios analíticos que orientem a escrita original. E, nesse sentido, possibilitando ao escritor ser capaz de definir projetos de dizer em face de cada intenção comunicativa, libertar-se de modelos pré-estabelecidos, porque o modelo pré-estabelecido, ele dá, quando muito, uma proficiência estrutural de texto. Então, eu digo que um modelo do Enem, que tem uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, com argumentos, e um de intervenção, só dominar essa estrutura não me leva a ser proficiente nem escrever um texto original. Para eu fazer isso, eu tenho que lidar com o conteúdo informacional, né, o conteúdo que eu escolho para defender o meu projeto de dizer, né?
e também transformar categorias em estratégias para a escrita original. Então, pesquisadores vêm à universidade para buscar aprofundamento teórico e para buscar também estratégias que vão se reverter para a sua atividade, mas que não a gente não tem uma passagem direta, né? Então, a gente defende, sim, no interior do nosso GT da UNFOL, que é o Linguística de Texto e Análise da Conversação, que nós temos de ter procedimentos teórico-analíticos para poder chegar a qualquer estratégia, né? E, no nosso caso, nós não pensamos simplesmente em aplicações, nós pensamos na linha do que o protexto vem fazendo, conceitos e aplicações. E as aplicações passam por aí, né? Então... Su, oi. posso falar? Pode. Muito interessante. Eu estou aqui nessa tela, né, da pergunta que a ser respondida, né? Como conceitos da LT e da ETD que você acabou de falar para a gente, né? Sim. E é muito bom como você faz, né? Saber de como você faz essa relação entre a LT e a ATD, porque você faz de uma forma, né? Assim, que conversa tanto com o que a gente está estudando, porque, inclusive, quando você diz ser capaz de definir projetos de dizer em face de cada intenção comunicativa, né? Isso é o próprio lugar, né? Onde a gente constrói a argumentação. Né? Então, é esse lugar de argumentação, né? Então, é esse fator unificador. Sim. E esse seu plano de texto é um plano de texto que é feito a cada nova leitura, né? Em que e ele não é, como você falou, não é um modelo pré-estabelecido, né? Não. Mas que é construído, né? Então, isso dialoga diretamente com a LT, né? Sim, eu só consegui, Marizinha, estabelecer claramente para mim essa interface na medida em que eu fui ao nível de análise do Adam, que trata de plano de texto e sequências textuais. Eu vou falar aqui mais para frente, embora não tenha tanto tempo, mas eu vou ter que passar por isso, para todo mundo ver, por exemplo, como é que se estabelece essa interface, porque nesse nível de análise do Adam, que é o nível 5, né, que é o do plano de texto e as sequências textuais, né, a gente vê como que isso se combina, porque a construção da argumentatividade, por exemplo, eu tenho vários estudantes, vários orientandos fazendo trabalho sobre isso. Muitas vezes, naquele esquema do Adam da argumentatividade, que você tem a asserção, o apoio e a conclusão, no miolo do apoio, você tem sequências textuais que não são necessariamente argumentativas. Você tem a presença do descritivo, por exemplo. Você tem o Wellington, por exemplo, na tese de doutorado dele, que foi sobre petições ineptas que levam à anulação de uma sentença, e eu trouxe como exemplo isso aqui. Ele mostrou, né, que se realmente não tiver na argumentatividade ali da petição uma narrativa e também aspectos descritivos, não tem os elementos totais para isso. Então, realmente, essa questão da interface, ela acontece aí. E por isso que agora eu vou passar, então, aos conceitos que me permitem responder essa sua pergunta. Então, o que é que eu pego da linguística textual e o que é que eu pego da ATD para, na interface, pensar em originalidade? Então, eu vou a conceito de texto, a contexto, e eu falo eu, mas somos todos nós, né? Eu vou a conceitos de texto, de contexto, de princípios de textualidade, em especial intencionalidade e intertextualidade. E aí, da ATD, esse nível da análise, né, que enfoca o plano, mas é nos 3 níveis dele, o macro, o meso e o micro, né? Porque tem um que é mais de palavras ou de elementos lexicais, de elementos de ligação, e outro que é mais de elementos realmente, elementos lexicais e outro que é mais de elemento de ligação. Mas você tem todo o campo semântico do texto a partir dessas escolhas. Então, será que ficou claro para todos que a gente, então, no meu recorte, estabeleço essa intersecção,
interface, e daí eu vou buscar na análise de textos de diferentes gêneros, como que isso de fato está ali permeando essa escrita original, e como que a ausência disso leva a uma escrita que ela não é original, ela é repetição do lido, ou muitas vezes ela é incompleta, porque o plano não se completa, né? E quando a gente fala nesses conceitos, eu acho que vale a pena também aqui eu dar uma retomada. Eu gosto muito de um conceito de texto do Grupo Protexto lá de 2010. Eu acho que esse conceito de vocês, comunidade funcional, que não só permite a interação, mas viabiliza diversas formas de representar o mundo, de transformá-lo, né? E aí a gente tem toda uma preocupação que vai levar daqui a pouquinho a pensar no contexto. Então, quando eu penso em texto, por essa definição de vocês de 2010, é evidente que retomo, como você retoma agora em 2026, o seu livro está no prelo, uma revisitação de alguns conceitos, como vocês revisitaram em 2022, porque eu fui buscar um pouco essa evolução, né, do tratamento, que vem muito dos desafios da sociedade e da reflexão teórica, né? Então, nós vamos necessariamente, né, a Bogrande, 97, que o texto é um evento comunicativo, né? Vamos à COC, é um acontecimento que comporta o contexto social, vamos ao ADAM, unidade de comunicação e sentido em contexto, né? E é evidente que também, diante de tudo isso, eu voltei lá nos trabalhos de vocês, eu voltei em 22, fui agora 26, que eu tive a oportunidade de fazer a quarta capa do livro e pude ler, né? E vi, assim, como que realmente, a cada momento, a gente vai acrescentando. Não é uma negativa de conceito de texto, é uma complementação, é um refinamento, é uma retematização até em função das demandas da sociedade. Eu acho que hoje as pesquisas que nós estamos fazendo para meios digitais, elas estão nos levando a esses avanços, né? E está aí todo o nosso desafio. Bom, então pelos últimos trabalhos de vocês estão no texto Comunidade de Sentido, né? Que é delimitada pela situação enunciativa. É produzido em um contexto que é reconstruído por interlocutores, e é uma unidade reconhecida socialmente como evento comunicativo. Aí você pensa assim, bom, mas para que pensar nesses conceitos? Bom, esses conceitos têm tudo a ver com o que a ATD fala em termos desse plano de texto, que ele é dinâmico, ele é único, cada plano é um, a gente não reproduz um plano, por quê? Modificam-se os nossos conhecimentos, modifica-se a nossa forma de ver a vida e modifica-se também a nossa reflexão sobre esses conceitos de inter-relação. Então, é uma questão assim de uma relação mesmo entre a teoria e a categoria de análise, aplico a categoria de análise e volto a rever a teoria. E é aí que a gente é capaz de ir dando visibilidade para tudo isso, chegando a procedimentos metodológicos, né, o que não é muito fácil. Bom, daí, pensando nisso, eu acho que nós entramos na questão do contexto. E aqui eu retomo também algumas coisas de contexto, algumas discussões sobre contexto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho de Van Dijk de 78, que é aquele dos primeiros, que é um dos fundantes da linguística textual, que é sobre a ciência do texto, né? Ali a gente já tinha essa questão, que ela é também continuamente revista por ele, e o trabalho de 2012 ele é também muito favorável a isso. E nós estudamos essa questão, eu digo nós, porque foi no interior do GT da Ampol, né? Mas, particularmente, eu, Ana Lúcia e a Graça, a Micheline também participou desse estudo,
e nós vimos que o contexto, né, o contexto, ele é mais do que uma situação, ele não é só a situação, ele é fruto de aspectos cognitivos da memória de cada um. Então, cada um vai, de fato, construir o seu plano de texto, né, tendo em vista tudo isso. Então, vejam, aqui eu peguei aí de 2026, de Brito, né, ao compreender o texto como acontecimento situado, ampliamos o escopo da contextualidade, integrando ao processo de sentido não apenas condição de produção e recepção, mas também valores, memória, práticas e sistemas de crenças que atravessam esse dizer. Né? E daí, um outro, então, tendo falado dos conceitos do texto e do contexto, eu vou pegar um outro conceito da linguística textual, ou conceitos da linguística textual relacionados a princípios de textualidade, que é esse desenho que eu tenho aqui. Você pôs o desenho aí, Marizinha? Pôs, né? Então, veja, esse desenho aqui, eu fiz uma articulação em 2024 em que eu alterei um pouco a ordem dele para uma finalidade que eu tinha. Então, eu comecei pensando assim, bom, se eu for falar para o meu aluno, começa pensando, para escrever, começa levantando ideias, que é do plano da informatividade. Busca também elementos situacionais. Pensa na coesão, pensa também no seu interlocutor. Mas aí eu pensei, não, mas tudo advém de um projeto de dizer. E esse projeto de dizer vai me levar à coerência, que ela é fruto de tudo isso. Então, por isso que eu pus essa ordem aqui. Mas essa ordem, né, como se diz em matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas o principal a gente pensar aqui é que não dá para pensar em escrita original, sem considerar esses conceitos que estão aqui. Né? Porque em qualquer situação, é quem está escrevendo que vai articular toda essa questão das informações que tem, e se busca no meio de inteligência artificial, então, é mais impositiva ainda essa necessidade de fazer a curadoria e organização das informações. Então, eu diria, respondendo aí na pergunta da Marizinha, né, sobre a questão de quais são esses pontos de contato entre a ATD e a LT, eu diria que esse aqui também é um conceito importante. E daí eu passo agora para os conceitos da ATD. Eu acho que nós vamos conseguir fazer essa reflexão e vocês terão a possibilidade de ver onde é que eu estabeleço essa interlocução. Então, por exemplo, esse quadro que o Adam coloca lá em 2011 é um quadro que, para mim, ele é excelente para nós entendermos que uma análise textual, vocês estão vendo aqui o texto na parte de dentro, de baixo, né? Inserido no nível de um discurso. Quer dizer, eu só consigo analisar um texto em diferentes categorias aqui, ou níveis, se eu pensar tudo isso dentro da situação, né, discursiva, do discurso mesmo. E essas categorias que ele elenca aqui, elas existem por uma questão metodológica, mas eu não vou só estudar o plano de texto, só a sequência textual. Na medida em que eu estou estudando o plano de texto, as sequências textuais, eu estou estudando esse último nível, que é o da orientação argumentativa. É de uma polifonia? É de uma representação semântica? Então, aí a gente tem, de fato, essa articulação aí com a teoria, né, da ATD, e eu escolhi aqui também, para falar um pouquinho dela, uma figura que eu gosto muito, que são os 3 níveis do plano de texto. É o meso, o micro e o macro. Esse pensamento advém do Adam, os trabalhos dele de 21 e 22 aprofundam muito essa questão, e a Graça Rodrigues, né, em 2022, propôs esse desenho aqui, que mostra muito bem que eles não são dissociados. Eles são imbricados, né, e eu só consigo entender o texto quando eu vejo tudo isso. Evidente que todo mundo que vai fazer tese e dissertação não vai falar de tudo, né? A gente vai delimitar, e muitos de vocês vão dizer, não, aquelas categorias ali que você trouxe da linguística textual,
Eu, por exemplo, usaria outras, aí eu vou usar referenciação, né? Hoje nós temos aí nos estudos de referenciação, vocês são, né, a voz, vocês constituem a voz maior aí da referenciação no Brasil. A gente, quando fala em referenciação, tem inúmeros elementos para analisar, né? E eu estava outro dia discutindo com a Magda, na tese dela, que ela tem lá um item que ela vai analisar o plano de texto, a construção da argumentatividade, e vai pegar a questão da intertextualidade. E eu falei para ela, escuta, como é que você vai trabalhar isso? Tem que pôr os tipos, né? Aí ela falou, não, mas tem um trabalho que foi muito bom, da Carvalho, que tem como uma estrita, ampla, né? Eu falei para ela, mas tudo tem que ver que tem a categoria maior, mas tem os elementos dentro que estuda. Então, eu diria que nesse meu trabalho, a esse trabalho, poderia associar outras categorias, como eu já associei em alguns textos que eu escrevi, né? Outras categorias aí. Agora, chegamos fundamentalmente no que é o plano de texto. Plano de texto é o planejamento do texto? Não. Plano de texto é um conceito, né, que pela ATD, ele diz que o plano de texto é tudo isso que está aí projetado. Ó. Ele é um fator unificador da estrutura composicional, mas ele desempenha um papel na composição macrotextual do sentido. Ele não pode ser confundido com macroestrutura de texto ou com superestrutura de texto, mais até a superestrutura, em termos de uma estrutura mais geral. Não. O plano, ele tem um revestimento semântico, ele tem tudo isso. E então, ele é singular, ele resulta da criatividade e criticidade do produtor, e eu diria para vocês que aqui está um ponto essencial da originalidade. Eu não consigo ser original se eu não tiver, se eu não lidar com as informações com criticidade e criatividade. Né? E ele cumpre uma dimensão argumentativa no texto, ele orienta-se pela intenção do produtor, né? E aí nós temos também que ele é constituído por esses 3 níveis, como eu acabei de falar, o macro, pode passar o outro, viu, Marizinha? O macro, o meso e o micro. Né? O macro, no macro nós estudamos tanto elementos peritextuais quanto as partes do texto. Num texto acadêmico e num texto de redação de Enem, por exemplo, essa macroestrutura, ela é fundamental. As partes do texto, o texto tem que ter aquelas partes, né? Eu não estou falando aqui de escrita criativa, né? Eu estou recortando ao meu objeto mesmo, que eu acho que é o objeto de muitos de vocês que estão aqui, né? O mesonível, que trabalha com as sequências, esse imbricamento, e para mim, imbricamento de sequência ou articulação, como preferirem, né? Ou conversa entre sequências, leva à construção da argumentatividade. Naquele texto que nós escrevemos, eu, a Wanda e a Ana Lúcia, no livro Linguística Textual e Ensino, aquele da Contexto, que acho que é de 2016, esse capítulo fala exatamente dessa questão da orientação argumentativa, né, que leva a uma construção da argumentatividade pelo imbricamento de sequências. A gente sabe que são vários elementos que levam à construção de uma argumentatividade, mas eu diria que para vocês que nesse foco que nós estamos colocando aqui, as sequências têm um papel fundamental. E o micronível, como eu já falei aqui, que é aquele que traz os elementos, né? São elementos realmente de processos coesivos ou de ligações textuais e também de operadores argumentativos, mas colocações lexicais muito também, escolhas lexicais que eu faço, né? Determinadas escolhas marcam um campo semântico que vai me dizer se eu organizei o meu texto daquela coerência ou se eu fugi daquilo, né? Então, aqui eu tenho essa questão também teórica, né? Que é importante. E agora eu vou falar um pouquinho da originalidade, que eu vou falar da originalidade pela questão realmente do que eu tenho concluído, né? Então,
se alguém pergunta, bom, mas do que se trata originalidade? E aí eu vou dizer para vocês, não é um privilégio meu ter chegado a isso. Eu cheguei com base em determinados estudos. Outros podem chegar com base em outros estudos, mas combinando essa base teórica que eu combino, eu diria para vocês, e aí, lógico que está a linguística textual também, né? É um modo singular de articular e responsabilizar-se por um projeto de dizer, que se expande a partir da pergunta. Para mim, a pergunta desencadeia tudo, e a gente está vendo que a pergunta é tão importante hoje também na IA. Dependendo dos nossos prompts, nós vamos ter um caminho todo para essas informações, né? E o ChatGPT vai pegando o nosso perfil, né? Já vi que quando a gente frequenta muito, pergunta muito, ele começa a identificar a gente e ele começa a estabelecer algumas relações com trabalhos que a gente já escreveu e ainda dá outras ideias. Agora, a gente precisa estar atento, porque nem sempre tudo que ele traz, né, guarda, assim, realmente uma relação verdadeira com determinadas fontes. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Bom, e daí, então, a gente pensa, então, que não pode repetir o dito, né? Não há ausência de outras vozes, porque também se pensou também que, por exemplo, na escrita teórica, né, do nosso capítulo de tese, eu tenho que pôr só as minhas conclusões. Não. O capítulo de construção teórica da tese, como vocês sabem, todos que estão fazendo, porque eu acho que tem vários alunos aqui, né, Marizinha? Vários mestrandos, doutorandos, ela tem de ter o apoio, e a partir desse apoio é que você discute, e com base nisso você pode considerar algumas coisas. Não tem assim, eu acho que é isso, eu estabeleço essa relação. Eu sempre falo para os meus orientandos, cuidado para não começar a fazer a polifonia teórica antes de primeiro dizer o que cada um falou, né? Então, é uma questão que tem que ser pensada. Então, não há ausência de vozes, mas a presença delas, escolhidas com base, né, no reconhecimento científico, organizadas pela voz do autor. Aí é que está. Né? Então, o autor do texto, né, na originalidade de uma escrita, né, é aquele que, de fato, ele articula e se mostra presente. Ele conduz a polifonia. E é um efeito discursivo que se constrói por essa relação entre polifonia, autoria e argumentatividade. E, nesse sentido, o texto acadêmico é constitutivamente dialógico e polifônico. E a originalidade emerge da forma como o pesquisador mobiliza os discursos anteriores e não de uma simples novidade, que às vezes, eu vou ter que pôr uma novidade aqui, porque senão eu não vou ter um novo no meu trabalho. Então, nós temos que pensar com esse cuidado também, né? E agora concorrem como forma legítima de produção de originalidade em textos acadêmicos a paráfrase, com reposicionamento teórico, diálogo crítico, construção de perguntas. E aí, já caminhando para a gente dar os nossos exemplos, eu diria que a originalidade na escrita acadêmica em uma tese ou dissertação é caracterizada por um plano de texto coerentemente construído, a partir da pergunta original, que se constitui como fio condutor dos capítulos, que orienta a escolha da base teórica e orienta a definição de categorias de análise, e que leva nas considerações finais não só o fechamento do trabalho, mas também a abertura de perspectivas, né? Então, eu diria para vocês também que a originalidade na escrita do texto dissertativo argumentativo na escola básica, modelo do Enem, por exemplo, é caracterizada por um plano de texto também coerentemente construído a partir de uma pergunta original, que se constitui como fio condutor dos parágrafos dele, né? Produção, os desenvolvimentos ali, a conclusão.
que orienta a escolha e organização de argumentos para a progressão e que leva na conclusão a proposta de uma ação de intervenção. Então, a seguir, eu trago os dois exemplos, eu vou falar um pouquinho. Pode falar, Sussu, posso falar? Pode. Ó, eu lembrei agora imediatamente, né, depois dessa sua exposição, dos PDVs do Rabatel, que ele vai dizer que o texto, né, todo o texto faz parte de uma organização desses pontos de vista, né? Desses pontos de vista, e do autor, de outros autores que a gente cita, de outras vozes, né, que a gente evoca, e das posições em confronto também que a gente pode, né, fazer entre L1, L2, né, e os enunciadores também, né? Então, é muito, muito interessante, porque também esse plano de texto converge, e até essa escrita, né, que você fala, dessa escrita original, né, eu acho que depende muito disso também. Desse ponto de vista que você depende totalmente, Marizinha. Eu tenho uma orientanda, uma doutoranda, a Cláudia, que ela está fazendo uma tese em que ela estabelece a interface da ATD com o Rabatel. Exatamente nessa questão do ponto de vista, né? Eu não me arrisquei a trazer para cá essa interlocução, dado o nosso recorte e também para não correr o risco de não conseguir aprofundar determinadas questões. Mas você tem toda a razão. O ponto de vista é essencial. E eu acho que hoje tem muita gente trabalhando com uma questão que é o que é a autoria de um texto, né? E eu diria que a autoria de um texto, ela só se dá quando o autor consegue ser original nessa escrita. E ele ser original, para ele ser original, ele tem que manifestar o ponto de vista dele, né? E aí a nossa especialista, a Graça, né, tem vários trabalhos sobre isso, vocês também que estudaram aí essas questões dele, eu acho que tem muito a complementar. Eu acredito que no nosso workshop lá de Teresina, pelas diferentes abordagens que nós teremos, a gente poderá chegar a várias novas interlocuções, né? E intersecções. Então, acho que sim, Marizinha, perfeito. Bom, agora eu queria perguntar assim, se antes de eu passar para o meu exemplo, para os meus dois exemplos, que já são 8h05, eu falei que eu ia até 8h15 para dar o tempinho, né, Marizinha? Eu queria saber se alguém tem alguma questão a me colocar dessa parte, ou se prefere deixar para o final. Não sei se tem perguntas por aí. O que fazer? Tem alguém que gostaria de fazer? Eu vi que teve algumas manifestações, né? Conforme eu estava falando, mas a gente pode ver se tem alguma questão que queiram colocar, ou se eu já sigo e concluo. Sim. Quem é que pode olhar aí no chat? Porque eu não estou conseguindo ver o chat agora, né? Porque eu estou projetando. Everton, pode olhar isso, por favor? Se tem alguma questão ou alguma reflexão aí no chat? Eu vi que já tem alguns colocando da originalidade do Enem, acho que depois pode retomar a pergunta, acho que o Rodrigo colocou alguma coisa aqui. Eu acho que quer falar agora, Rodrigo, ou que falamos depois? Acho que depois vou pedir ou para a Andréia ou para a Marilene, que acho que podem ver aí o chat, para ir levantando essas perguntas e depois passar para você, Marizinha, tá bom? Tá certo. Que você que vai conduzir, né, o debate aqui. As meninas podem fazer também, a Andréia, a Mari, que estiver por aí, a Marilene, tá certo? Então tá. Então, podemos deixar as perguntas para daqui a pouco? Sim, eu termino, né? Sim. Bom, então, eu fiquei pensando, olha, hoje à tarde ainda voltei nesses exemplos, né? O que eu fiquei pensando? Eu falei, eu acho que eu vou pegar um exemplo, porque não dá para pegar trechos para analisar. Como eu estou falando no plano do texto, né? Então, eu peguei o plano de texto de uma tese, para a gente ver, por exemplo, a originalidade. Essa tese aqui, que se chama Linguagem e Direito, a análise do Instituto da Inépcia da Inicial, a partir de planos, sequências e modalidades argumentativas, foi uma tese muito original, porque ele analisou petições que
por terem um plano de texto incompleto, inadequado, levaram à anulação da sentença. E aí, como é que ele estabeleceu essa linha para desenvolver essa proposta, ou esse tema, desenvolver esse tema, com originalidade? Então, ele colocou duas questões que a gente vê aqui, olha. Como se constitui o plano de texto nos níveis no que diz respeito às sequências textuais? Vejam que não é uma pergunta definitória, o que é essa sequência no plano, mas como ela se constitui, porque aí vai implicar uma análise que ela pressupõe a identificação, a descrição, a análise e depois a interpretação. A segunda pergunta, ele colocou na relação entre linguagem e direito, de que maneira o plano de texto, nesses níveis, macro e meso, considerando narrativa e descritiva e argumentativa, que foi o que eu falei no início, quando eu dei o exemplo, né? Podem contribuir para minimizar a ocorrência da inépcia. Inépcia é, então, quando a sentença a petição ela não é suficientemente capaz de dar elementos para sustentar a sentença no final. Então, o Wellington pegou essas petições, foi um trabalho muito bonito que ele fez. Ele pegou muitas petições, né, que levaram a sentenças que foram anuladas por essa questão. Então, vejam que aí a gente tem essa pergunta. Agora, vejam, com base nisso daqui, construindo essa linha de originalidade, ele traça uma hipótese, né, em que ele diz que ele acredita, é uma coisa que ele acredita e vai pesquisar, que o conhecimento sobre plano no que diz respeito à sequência argumentativa, narrativa e descritiva, bem como a modalidade argumentativa, é base fundamental para o processo de redação de uma petição apta, tanto para advogados quanto para estudantes, porque ele foi também, trabalhou em nível ele é coordenador de curso de direito, trabalhou também em nível de ensino. E ele teve como objetivo, vocês estão vendo aí que vai havendo uma coerência que vai delimitando o escopo do trabalho e marcando uma originalidade. A gente vê que não é um trabalho que vai devolver aquilo que vai ler. Ele vai, sim, se basear no que vai ler, mas ele vai ter que articular tudo isso, né? E aí, os objetivos, o geral, então, ele teve o geral de compreender esse plano de texto, né? E ele também, para cumprir esse objetivo, então ele partiu para identificar, descrever, analisar essas sequências aqui, que se constituíram as categorias de análise dele, bem como as modalidades argumentativas. E aí ele discutiu os resultados para verificar quais pontos poderiam contribuir para evitar essa inépcia, né? E aí veio a base teórica, que eu não vou ler, mas está aqui, vocês veem que como ele está transitando no campo da linguagem do direito, é uma base teórica que ela tem que ter também uma combinação, que ela vai ser original para ele. Ele vai combinar a petição com essas sequências, com os planos de texto, né? E com as modalidades. Então, está aqui a base teórica. E quando ele chega no corpus, de todas as petições que ele levantou, que foram muitas, indeferidas por decisões judiciais, ele escolheu 3 para aprofundar essa análise. Aqui estão as categorias, está vendo as categorias aqui, ó? Como eu acabei de falar, com base... Aí voltamos para o nosso desenho inicial da apresentação, né? A base teórica, que leva aos dispositivos e define as categorias. E os resultados, então, que ele obteve, que realmente, né, revelaram que esse estudo, como ele pensou, constitui o subsídio para evitar essa petição inepta. Agora, eu vou passar para um exemplo também rapidamente de um texto, que é uma redação do Enem. Eu colhi numa cartilha, já é de um Enem mais antigo, nós não estamos aqui para discutir Enem, mas eu estou pegando esse texto como um texto que eu considerei original, né, e vou dizer por quê. Eu acho que não dá tempo de ler, mas
o título, então, desse texto, eu acho que foi um Enem de 2018, esse título aqui. Nós temos um corpus já de muitos anos, né? E eu achei que essa redação aqui, ela tinha uma construção que era propícia para essa exemplificação. Eu, outro dia, trabalhei na Bralim com um outro corpus de uma redação de 24, mas comparando, a gente vê que o fenômeno se repete. Então, todo mundo está lendo aqui? Posso seguir, Marizinha? Pode, é a Revolução Técnico-Científica Internacional, não é isso? Iniciada na segunda metade. É essa redação, né? Essa redação. Quero saber se todo mundo conseguiu olhar, porque eu vou desmontar agora um pouco isso aqui para explicar. Deixa eu ver, acho que tem gente falando aí. Ah, sim, está todo mundo fazendo assim, porque senão nós vamos fazer leitura, é muito ruim, né? Então, eu vou passar para a segunda página. Então, vocês estão vendo aqui uma introdução, né? Aqui um primeiro parágrafo de desenvolvimento. No outro, nós temos o segundo parágrafo do desenvolvimento e a conclusão. Podem ler esse aqui também, meio que rapidamente, né? A hora que vocês conseguirem ler, ponham aí o ok, que aí eu passo para frente. Podemos seguir, Marizinha? Sim. Colegas, tudo bem? Tá? Bom, então a gente leu. Agora, vejam aqui. Aqui eu fiz alguns destaques só, né? Então, por exemplo, na introdução, ele apresenta o tema da Revolução Técnico Internacional iniciada na segunda metade do século XX, dizendo que ela inaugura inúmeros avanços no setor de informática. E tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuário em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Esse dado que ele traz aqui, ele retrabalhou a partir de informações que ele teve, mas não é uma transposição do que estava naquilo que foi lido, né? Depois, nós podemos ver que ele menciona a tese, né? Ele menciona uma tese, ele faz um recurso de alusão histórica, né? Que é importante também. Pode passar o outro, Marizinha. Ele põe também afirmações que apresentam o objetivo da argumentação. Estão lendo aí? A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais você contribui para fomentar condutas intolerantes. Em seguida, é relevante examinar como o controle sobre o conteúdo que é veiculado em sites favorece a adesão. Também uma posição a partir de leituras feitas, mas nós conseguimos ver a voz aí do autor, né? O uso de um repertório sociocultural, né? Vejam que ele tem um repertório aqui, que ele traz, ele faz uma organização clara, ele tem conclusão de ideias, mostra qual é o agente social que deve resolver o problema, aqui já caminhando, né, para a intervenção, que é o último parágrafo. Ele também dá meio modo de resolver o problema. Tudo isso aqui é pedido lá, né, na redação. Tem ação para resolver o problema, tem um efeito, finalidade e o detalhamento da proposta. Então, nós temos aí, de fato, uma escrita que ela não é só a justaposição de textos lidos ou de informações colhidas, mas teve um processo de curadoria. E essa foi uma redação nota 1000. Então, ela foi considerada, né, como atendendo àquilo que estava sendo solicitado. Aí, eu já caminhando para o final, eu diria para vocês que, pelo que aqui nós apresentamos, a gente tem muito a discutir sobre a importante relação entre teoria e categorias analíticas, para esse tratamento do contínuo leitura e escrita, com o foco na originalidade da escrita de textos em para diferentes contextos de realização. Quando nós tratamos de categorias analíticas, temos de pensá-las dentro de um sistema e não como um somatório de ações.
os conceitos fundamentais de texto, contexto, princípio de textualidade, plano de texto nos diferentes níveis, como os aqui trazidos à discussão, apontam perspectivas para o enfrentamento do maior desafio atual na escrita original, que é o uso indistinto da IA. E também para o uso de outras categorias, como a Marizinha mesmo lembrou aqui, a categoria do ponto de vista, né? Que tem vários elementos que podem ser pensados. A nossa busca como linguistas do texto é, a meu ver, avançar na formalização de categorias analíticas que nos permitam ver o texto em toda a sua complexidade e realizações, o que somente é possível aplicando categorias analíticas a textos concretos. Estou usando aqui a terminologia que o Adam usa, né? Textos concretos. E a partir de cada aplicação, de cada achado, avançar em novas formalizações. Então, é um sistema de retroalimentação, né? Eu pego a categoria, aplico, chego a alguns achados, discuto esses achados, vou a novas categorias, vou a novos conceitos, e o sistema vai se alimentando e vai se alterando na escala do tempo. E também a gente tem que pensar que a cada tempo, um grande desafio, como esse que se apresenta no presente e futuro próximo, com o uso da IA e o compromisso de uma escrita original, que, fundamentada em conceitos e orientada por categorias de análise, cumpre etapas de um processo tal como eu tratei no trabalho apresentado na Abralim, que quem assistiu o meu trabalho viu que eu tive ali um enfoque em etapas de um processo para se chegar a uma escrita original, né? E aqui do lado, para chegar à escrita, né, as diferentes etapas, como o tema, definido pelo projeto de dizer, a pergunta a ser respondida, e aí eu digo pergunta a ser respondida, que era um foco na IA, né? Também os prompts, a leitura de textos, a seleção e curadoria, o planejamento para a escrita do novo texto. Seguindo essas etapas, segundo a análise que eu fiz nesse outro trabalho, eu acho que a gente cumpre. Agora, vocês, é evidente que isso aqui é uma pequena parcela num oceano de muitas possibilidades. E a gente tem condições, sim, de estudar, refletir sobre tudo isso e ampliar essas categorias. Nas considerações finais, eu deixo aqui para todos nós o desafio de, entre teoria, categorias de análise, leitura e escrita original, buscar outros dispositivos textuais discursivos no campo da linguística textual e de suas muitas interfaces, em afinidade com cada tema a que nos dedicamos. E aqui ficam meus agradecimentos à Marisa pela oportunidade do encontro, a cada uma de vocês pela convivência acadêmica e amiga, e à querida Mônica pelo legado e por ter nos aproximado. Aqui eu tenho as referências, que depois a gente também disponibiliza, e era isso, Marizinha. Muito obrigada, Sussu, pela sua apresentação. Deixa eu parar aqui de compartilhar e olhar para vocês agora. Pronto. E aí a gente vai agora. Muito obrigada, excelente a sua apresentação, Sussu. Obrigada. Gostei demais, assim, estou cheia de coisas aqui na minha cabeça, né? E você já deixou aí, né, o link para a nossa próxima discussão no Fórum do Protesto e para o workshop, que é sobre as inteligências artificiais, né, generativas. Então, muito bom. Nós temos algumas perguntas aqui que até a Andréa, não foi, Andréa? Você enviou para mim algumas dessas perguntas. Isso sou eu fiquei pensando sobre a sua apresentação, que você falou dessa escrita de originalidade, né? E aí eu comecei a fazer aqui uma relação, uma comparação, sabe, com a IA, né? A escrita acadêmica, né, original, parte logo de uma pergunta, né, de pesquisa, como você muito bem colocou. Sim. E a seleção consciente de vozes, a transformação interpretativa, a tessitura, né? Aí você fala no seu texto até de uma metáfora bem bonita
acho que é Maria da Graça, né? Que é pinto também com uma rosinha, do tapete de Arraiolo. É a Maria da Graça Lisboa Castro Pinto. Que ela Isso, fala é uma pronto. portuguesa, que ela fala que não é uma coxa, uma Coxa manta de de retalhos, retalhos, mas é um tapete manta. arraiolo. Um tapete de arraiolo. Eu disse assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que saber conhecer esse tapete de arraiolo, porque eu não conheço, eu já fiquei assim, muito curiosa, para conhecer o tapete de arraiolo, né? Que eu achei pego muito um aqui para você ver, mas Quero ver, sim. Eu achei muito interessante essa metáfora. Talvez a Rosa, né? A Rosalice possa até dizer, mas o tapete de arraiolo, cada um deles tem uma trama, né? E ele não é que nem você costurar uma manta de retalhos que emenda uma na outra, né? Mas você vai intercalando ali, né? Deixa eu ver se eu pego um. Ai, lindo! Aqui. Rosa, você quer falar? Não sei se a Rosa está aí ou se mais alguém. Eu conheci esse tapete de arraiolo lá em Portugal, quando eu fiz o pós-doc com ela, e ela tinha esse texto, e eu falei, mas eu quero agora ver esse tapete de arraiolo. Eu fiquei super curiosa. Aí disse, agora eu vou para o Jardins em outubro, né? A gente vai, e aí eu vou caçar esse tapete de arraiolo lá para eu conhecer. Olá, Isis, boa noite, tudo bom? Estou te vendo. Então, vou falar com vocês. Está aí o tapete. É lindo. Né? E ele tem a trama toda aí, ele é todo bordado, né? E a minha amiga disse que ela fez uma comparação, porque ela conhecia quem bordava tapete de arraiolo e que tinha todo um processo que muitas vezes tem gente que parte de um desenho, tem outros que vão montando na hora, né? Vão construindo na hora, né? É uma metáfora linda da Graça. Linda. Eu adorei. Ela é uma autora, Marizinha, que ela se dedica à psicolinguística, aspectos mais cognitivos, né? Mas ela tem o foco da pesquisa dela no contínuo leitura e escrita. E foi ali em 2004, quando eu fiz o meu primeiro pós-doc, que foi com ela, né? Que eu comecei a pensar, então, nessas questões de leitura e escrita. E aí eu quis associar, né, com a minha base teórica, que já estava no grupo da Ampol, né, que o nosso grupo da Ampol é bem antigo já, e eu já estava desde 90 no grupo. Então, eu comecei a associar, foi por aí que eu associei. Excelente. E aí, na sua escrita também original, há a construção, né, desse percurso argumentativo, né, próprio. E aí, vamos pensar na escrita, né, da escrita por IA, né, pensando. Aí, conforme o que a gente está pensando, né, inclusive vai sair o nosso livro, viu, pessoal? A gente vai lançar o nosso livro Texto e Inteligência Artificial no workshop em Linguística Textual, né, lá em Teresina. E o que é que a gente está pensando? Que na escrita da IA há uma recombinação de discursos disponíveis, né? A textualização, a gente vê uma textualização ali, a gente vê coesão, coerência, né? E a presença também de múltiplas vozes ali, né? Mesmo que algumas vezes, né, haja um delírio, né? Algumas vezes há uma invenção, né, da IA, mas a gente vê também essa presença implícita, né, dessas vozes. Mas, no entanto, viu, André? André também tem uma pergunta também sobre IA. Não há, quando a gente vê, não há problematização própria, né? Não há trabalho interpretativo situado, não há uma crença, não há uma tessitura singular. Como você bem disse, isso é feito através dos prompts que você dá para ela, né? Que aí ela responde. Então, esse efeito, né, de articulação, há um efeito de articulação muito bem, né, na IA, mas não esse efeito de originalidade como você, no sentido que você trouxe para a gente, né, no sentido que você toma, né, eu pelo menos, por enquanto, eu estou pensando assim. Eu não sei o que é que vocês... André, queria falar que a André tem uma pergunta, né, André? Eu quero só fazer um comentário, Marizinha, em relação a isso. Quando eu estava escrevendo o trabalho sobre IA e escrita acadêmica,
Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. Muitos de vocês já me ouviram falando isso. Eu perguntei para o chat quais são os limites da inteligência artificial, do texto que provém da inteligência artificial, no tratamento da escrita acadêmica. E ele respondeu. Disse o limite é que a relação que se estabelece entre ideias, as reflexões, elas são possíveis pelo ser humano que está ali articulando, né? Agora, eu acho que está avançando muito. E em pesquisa que eu fiz a semana passada, sobre uma outra questão aí de redação do Enem, até era uma aluna que estava pesquisando e eu fui confirmar uma questão lá, eu vi que está avançando muito, porque ele vai pegando o seu perfil, ele vai trazendo dados que estabelecem. Então, por exemplo, ele diz assim, olha, você faz uma pergunta para ele, aí ele é capaz de dizer assim, olha, agora está interessante, está se aproximando do que você pesquisa. Olha, quer que eu relacione isso com outra coisa? Outro dia eu estava lendo o livro do Dino Preti, Linguagem dos Idosos, que eu estou escrevendo aí. Vai ter um livro em homenagem ao Dino e os colegas me convidaram para participar. Aí eu falei, acho que eu vou pegar esse livro, né, para ver as categorias que o Dino já intuía lá em 90, que hoje estão aí, né, em todos esses textos sobre etarismo, esses problemas de exclusão por idade e tudo, né? E aí eu perguntei, então, para o chat, olha, considerando a abordagem de Preti no livro tal, aí ele sabia o que era, porque ele falou, não, assim, assim, assim. Aí ele disse assim, mas também a gente pode relacionar isso com trabalhos posteriores que foram feitos sobre etarismo. E aí ele me deu autores que não falavam de etarismo. Então, é uma questão que a gente tem que ficar atenta, né? Marisa, está fechado o microfone. Às vezes, né, o Ananias até colocou assim, a IA alucina. Então, a gente tem que ficar atento para não alucinar com ela. Né? Saber. Inclusive, eu costumo, viu, Sussu, dizer para os meus alunos assim, para cada um de nós existe uma IA diferente. Por quê? Porque ela interage com você de acordo com o que você pergunta para ela, de acordo com os seus interesses. Como você bem disse, assim, ele já foi pegando o seu perfil, sabendo do que você está estudando. Então, existe uma IA diferente para cada um de nós. Né? Ananias, você queria falar? Oi, Ananias, tudo bom? Cadê você? Quero sim. Oi, Sueli. Oi, bom, meu amigo? Você tá boa bem? Noite a todos, boa noite a todas. No começo bem, eu mostrei Sueli? quem está aqui, ó, na minha Eu mesa. vi. Obrigado, viu? Parabéns, Sueli, pela fala. Como sempre, brilhante e sempre nos desperta muitos questionamentos e reflexões, né? Nos faz pensar sobre muitas coisas. Uma coisa interessante para se pensar, né, nessa discussão que a gente vem fazendo aqui agora, relacionando essas categorias com a IA, inclusive, né, com o texto da IA, é que me parece que, por exemplo, a gente pode fazer essa associação também considerando os níveis propostos pelo Adam, né? Porque o texto que a IA constrói, por exemplo, né, ele consegue reproduzir elementos do macronível com mais facilidade, do mesonível também, mas talvez aquilo em que a gente consiga perceber uma maior originalidade na escrita, que seja nos elementos do micronível, seja onde a IA tem mais dificuldade de reproduzir, porque eu acho que através das categorias que a gente associa, inclusive pegando categorias da linguística textual, como a referenciação, por exemplo, né, conforme você mencionou, para analisar o macronível, a gente consegue ver diferenças pontuais entre essa escrita humana e essa escrita da IA. Então, acho que a gente talvez possa pensar essa relação considerando, inclusive, os macroníveis de análise. Acho que sim, Ananias. Fica aí uma possibilidade para você pensar nisso para o nosso encontro lá.
e a gente discute, né? Isso mesmo, Sussu. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigada, Daniela. Obrigada. Obrigada, Ananias, muito bom. Ei, eu vou só pedir aqui para o texto disponibilizar a lista, viu, pessoal? Por favor, assinem a lista de presente para o certificado. Ô, Marizinha, o Rodrigo, acho que tinha alguma coisa, a Andréia também tem. É Tem que a Andréia também. Eu não Podem estou. falar, Andréia. Andréia Eu não pode estou falar. conseguindo ver o chat aqui, eu não consigo ver. Né? Deixa eu ver aqui. A Andréia, se quiser falar, Andréia. Posso falar? A Andréia está aqui, pronto, Andréia. Oi. Pode falar. Boa noite, professora Sueli. Obrigada por compartilhar conosco uma exposição tão clara, tão organizada, e que nos faz pensar em muitas possibilidades, né, de estudo. Em relação à inteligência artificial, eu acredito que a senhora até respondeu isso por meio do seu esquema último que foi apresentado, e ele é muito, assim, organizador da situação, eu acho. Quando a gente delega para a IA, ou ao se delegar para a IA, a produção textual, e muitas vezes isso acontece de uma forma completamente, olha, IA, escreve isso para mim, que eu estou precisando de um texto assim, assim, assim. A originalidade, eu penso que ela fique muito comprometida, né, porque a IA ela vai combinando pedaços de informação e resulta num texto que ela nos apresenta. Como enfrentar esse cenário, né, professora? Como que a gente pode enfrentar esse cenário de modo que o aluno, ou mesmo a gente que manipula a inteligência artificial, que trabalha com inteligência artificial, como que a gente pode preservar a nossa originalidade? Olha, é uma pergunta, né, André, que todo mundo se faz hoje. A Carlene está fazendo um pós-doutorado nessa questão de IA e projeto de dizer de texto. Ela está colhendo um corpus no curso de jornalismo da PUC. E ontem ela estava discutindo comigo lá uns textos, e ela me mostrou, ela primeiro aplicou um questionário, né? E alguns deles respondiam assim, eu gosto muito da IA. Aí ela pergunta assim, mas como que você faz? Você trabalha com o texto, você faz paráfrase do texto ou você devolve o texto? Eu simplesmente devolvo o texto porque ele é muito bem escrito, né? Então, André, eu acho que o problema todo está agora na mão das universidades. Nós que estamos formando professores, a responsabilidade é nossa. Não adianta dizer depois, né? Esse aluno chega aqui e ele já vem viciado. Mas ele chegou aqui desse jeito, mas quem que o formou lá? O professor que nós estamos formando aqui, né? E pensando nessa questão da formação de professores, eu tenho também, assim, refletido sobre como quebrar esse paradigma que está aí instaurado, tem um paradigma instaurado. Outro dia eu escutei na universidade de um dirigente, de um coordenador, mas não precisa dessa disciplina, porque hoje a IA escreve. Então, não precisa de linguagem jurídica no curso de direito, porque a IA escreve petição. A IA escreve os textos que ele precisa. Não precisa de um curso de tradutor, porque a tradução ela é feita pela IA. Gente, isso está totalmente equivocado. Porque como é que você pode dizer que ela resolve te dar o texto pronto? Mas cada texto ele é para uma situação. Eu acredito que ela vai evoluindo e ela vai melhorando os textos, se você fizer o abastecimento dela. Você diz assim, olha, não é bem isso que você falou. Aí ela diz assim, você tem razão. Aí você diz, então, você não acha que poderia ser assim, assim? Sim. Então, veja, quem que continua alimentando? O ser humano. Quem está consultando, né?
Então, acho que tem aí, André, eu não sei se eu respondo o que você perguntou, mas eu acho que tem aí olha, é um filão de pesquisa, mas eu acho que tem uma responsabilidade muito grande na formação de professores hoje, porque existe hoje essa perspectiva, eu não preciso escrever, eu pego lá pronto e tudo bem. E tem um risco grande nisso, né, professora? De uma forma assim muito simples, eu vou dizer, mas assim, quando nós escrevemos, nós exercitamos muito o nosso pensamento, o nosso raciocínio, Sim, né? A escrita é uma atividade cognitiva que exige muito claro. de cada. Muito mesmo. Quando nós delegamos esse exercício cognitivo Sim. para uma máquina, o que fica ali para nós? Não, Né? e você vê, André, que está tudo nesse nível. Então, por exemplo, em termos de eu falei da pergunta de pesquisa. Para mim, a pergunta, ela orienta qualquer trabalho que nós vamos organizar. Por exemplo, você vai dar uma aula. Bom, eu estava me preparando para vir fazer essa fala aqui para vocês, né? É lógico que teve um exercício aí de articulação de muita coisa. Não é simplesmente jogar no computador, na IA e falar, prepara para mim uma apresentação sobre X. Né? Ela vai fazer, mas será que está bom? Claro que não vai ser igual. Primeiro que você pensa na aceitabilidade de quem vai te ouvir. Será que a IA vai pensar nisso? O público que eu tenho é um público variado, é um público que conhece. Né? Bom, eu tenho que pensar em elementos de intertextualidade que sejam coerentes e também lidos por aqueles que vão me assistir. Se você usa uma intertextualidade que não tem nada a ver, ou que a pessoa não conheça, não vai fazer nenhum efeito ali. Então, eu acredito que tenha muita coisa aí, sim, e você tem toda a razão, Andréa, é uma organização intelectual. Quando você senta para escrever um texto, para escrever uma aula, porque a aula ela tem um princípio também, né, de escrita. Você tem um plano um planejamento de aula que vai gerar um plano da sua aula. Então, você tem aí um exercício intelectual que ele é demorado. Às vezes você vai dar uma aula, vocês sabem, vocês são professores, vão dar uma aula de 2 horas, leva quantas horas para preparar? Muitas horas, né? Muitas horas mesmo. Então, acho que sim, acho que é esse exercício que a gente tem que dar consciência da necessidade dele, né? Estou vendo que o Zoroastro está com a mão levantada. Zoroastro, Isso, companheiras, amigas. Tudo bem, Zoroastro? Tudo bem, Sueli, você? Nos vemos em Teresina? Sim. Bom, né? Então, eu não sou professor de formação de professores, eu sou das áreas de bacharelado, de administração, da área de contabilidade e engenharias. Eu sou do Instituto Federal de Alagoas. Então, eu fico pensando também, Sueli, Marisa e demais, na construção e concepção dessas outras áreas, né? Como preparar um relatório, o administrador, o pessoal da rede hoteleira, os turismólogos. Então, como se apropriar dessa leitura também, não é, a partir dos não verbais das imagens, que é parte do meu livro, da minha tese, Sim. Quando eu estudei as imagens propagadas pela mineradora Braskem, aqui em Maceió, pelo discurso de um possível afundamento de 5 bairros que nada afundou, a não ser 160 mil famílias expulsas. Eu conheci, viu, Zoroastro, essa região aí, eu fui visitar. E aí eu fiz a minha tese de doutorado com a Francisca, na UFAL, e hoje professor do programa, amanhã, inclusive, vou dar aula na sexta, como essa leitura de imagens do não verbal se constitui também um desafio para nós, professores, de uma forma geral, formadores de diversos profissionais. Essa é uma contribuição. Então, realmente você tem toda a razão. Essa linguagem não verbal, ela tem de estar coerentemente organizada com a linguagem verbal. Num plano de texto, você pode ter
Às vezes você tem um plano de texto que ele é verbal só, mas um plano de texto que associa o não verbal, ele é muito mais atraente e ele se torna mais concreto. Hoje mesmo eu passei por esse exercício. Eu estava pensando em falar para vocês qual era o escopo da minha apresentação. E, de repente, eu pensei, vou fazer uma figura, porque a figura vai me dar a possibilidade de mostrar e as pessoas já constroem o sentido disso. Então, você tem toda a razão, o elemento não verbal, ele é também um desafio, sim, ele é um desafio, né? É que eu aqui me centrei no verbal mesmo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, não podemos esquecer que a originalidade de um texto, ela também vem de combinações não verbais, né? Aliás, vocês acharam que aquele desenho inicial, a figura que eu pus aí, ela disse o que o escrito levaria, acho que mais de uma página para escrever? Sim, Sussu, foi tudo perfeito. Você é muito didática, assim, foi muito boa a sua exposição. Eu fiquei aqui cheia de ideias para trabalhar, assim como a Andréia, né, ligada à IA, como é que a gente pode ver esse plano de texto, né, esse funcionamento, e principalmente com essa escrita original, né, que você mostrou aqui para a gente também. E também com a relação, né, fazer essa relação também com o PDV de Rabatelli, que eu também achei muito boa, assim, por um dos seus orientandos, né? E eu já trabalhei com a Graça num projeto de pós-doc, né, aquele com o Adam, em que a gente associava, ela ficava com a questão da responsabilidade enunciativa, ficava com o PDV, e eu ficava com a parte mais do plano de texto, e foi um trabalho bem legal. Então, muito obrigada, viu, Sussu? Muito obrigada. O Rodrigo. Então, cadê o Rodrigo? O Rodrigo disse que tinha uma pergunta aí. Cadê? Vai, Rodrigo. Ei, Rodrigo, cadê você? Entra aí. Oi. Tá aqui. Tudo bom, Rodrigo? Oi, tudo. Então, eu sou professor da educação básica, né? Anos finais, fundamental, anos finais e ensino médio. Sou do município, do estado do Rio de Janeiro. Estou embarcando nessa nova fase da minha vida, depois de anos sem estudar. Que bom. Então, vocês discutindo, falando sobre essa questão da IA, realmente, eu ontem eu queria montar uma prova com os quadrinhos do Snoopy, né? Até porque eu tenho alunos que gostam muito do Snoopy, eu falei, me deu essa ideia, esse insight, então eu vou construir. Claro que eu pesquisei e pedi para a IA me ajudar, para o chat GPT sobre isso. Enfim, montei essa prova, fui analisar as questões e nem todas as questões eram adequadas, né? Foram organizadas de uma forma que desse para eu colocar para os alunos e que eles conseguissem entender. Eu tive que colocar a minha visão ali, né? Minha originalidade, vamos dizer assim. Sim. Mas eu montei essa prova do Snoopy, montei com outros textos e coloquei. Então, por mais que eu já tenha pesquisado algumas coisas, tenha feito na IA, ela sempre, como vocês mesmos já disseram, ela não te dá essa, vamos dizer, essa visão, né, própria para você levar para um determinado público. Ela não vai te dar isso. E parece que ela coloca do jeito que ela visualiza, ela percebe aquilo, né? E aí você tem que ter essa curadoria e depois montar ali um pouco do seu próprio esquema, pensando em quem você vai atender, né? E uma outra situação também que eu pensei sobre essa originalidade, os alunos, né, como eu trabalho em colégio público, tanto do município quanto do estado, eu fico pensando, alguns alunos, quando eu passo tese, quando eu falo em argumento,
né? Alguns alunos, né? Alguns não, eu digo, a grande maioria dos alunos, eles não têm tanto conhecimento teórico, né, sobre determinados assuntos, mas eles têm muito eles falam muito o que eles pensam, o que eles acham sobre aquilo, né? Quando eu vou falar sobre povos originários, os alunos não têm conhecimentos teóricos, né, de povos originários, em africanidade, mas eles escutaram falar, os professores já deram aula, e aquilo ali ficou martelando neles, eles já olham, falam no Instagram, falam no TikTok, eles, né, muita gente fala sobre isso, então eles acabam dando a opinião deles. Eles colocam um texto, quando eu vou montar esse texto com eles, que eu faço passo a passo, eles colocam no texto essa originalidade dele, a visão própria, né? a sua própria interpretação. Sim. Né? E, claro, que eu falo para eles que a gente precisa colocar aqui um pouquinho, né? Dizer de quem a gente... Quem que autorizou, né? Quem é a voz disso aí? Precisa mencionar de onde você está, de onde você já conhece isso, falar sobre um filme, falar sobre um autor, um livro, alguma coisa que você já viu sobre essa opinião que você quer dar. Mas claro que você vai colocar a sua visão aí, a sua interpretação. Na verdade, né, como eu disse aqui, né, Rodrigo, você conduz, você é o porta-voz, né? Você articula as outras vozes. E realmente a originalidade não é a ausência de outras vozes, mas é uma articulação pela voz do autor, né? E tem que dar a fonte, realmente, né? Não é eu dizer que eu sou original porque eu falo o que eu penso, mas eu penso, às vezes, e não é um pensamento autorizado cientificamente, né? Por exemplo. Por exemplo, isso. Mas, desculpa, eu não sei se eu me expressei bem, mas eu estou nervoso, é a primeira vez que participo. Que bom, Rodrigo. Pessoas assim, digamos que... Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu não cheguei nem a fazer o mestrado ainda, né? Estou pensando já nessa possibilidade. Então, você... Tantos professores que são mestres, doutores, estão aí, são estudiosos. Sim. A gente está sempre estudando, Rodrigo. A gente está sempre estudando, né? E assim, vocês estão aprendendo também. Estudando e aprendendo, todo mundo. Isso aí. Muito bom, viu? Ouvir você. Muito bom. Muito boa sua participação, Rodrigo. Então, muito obrigada. A gente pode encerrar, Sussu, então, para lhe agradecer. Pode sim. Muito obrigada. O Guilherme também fez uma pergunta, Sussu. Pode falar. O Guilherme disse assim: professora Sueli, muito obrigada pela excelente explicação, foi extremamente esclarecedora. Penso que nesse cenário a IA não substitui a originalidade, mas desloca o papel do autor, mais do que criar do zero, passamos a atuar como curadores e estrategistas do sentido. A autoria, então, talvez esteja cada vez mais ligada à intenção e às escolhas do que propriamente à origem do texto. Ei, Guilherme, que coisa boa, não foi? O Guilherme muito bom esse seu comentário. Inclusive, Guilherme, no próximo workshop, no próximo fórum da próxima semana, nós vamos tratar de autoria na IA, né? Que é o autor, que é a enunciação na IA. Então, se você puder aqui, para já estar aqui com a gente, que a gente vai discutir esse ponto, né? Eu venho. A questão da autoria na IA, viu, Sussu? É um capítulo do nosso livro que nós vamos apresentar. Mas a reflexão do Guilherme é excelente, nossa, que é bem aquilo mesmo, né? Você pode partir da IA, você não parte do zero, mas é você que vai fazer a curadoria de tudo, né? Bom, Guilherme, obrigada. E é uma coautoria, uma hibridização aí autoral. Hibridização, Muito bom, viu? A gente vai retomar essa discussão, olha como deu certo, a gente vai retomar essa discussão no dia 2,
2, o próximo encontro nosso, é na quinta-feira da próxima semana, tá certo? A gente vai divulgar para vocês. E agora, quem puder agradecer mais uma vez a professora Sueli Marquesi, excelente, viu, Sussu? A gente não poderia ter aberto o fórum deste semestre, né, com outra pessoa, a não ser você, brilhante, Obrigada, né, você sempre, né, muito didática, muito boa a sua fala, que empolga muita gente. Muito obrigada, viu, Sueli? Eu que agradeço, Marizinha. Por você estar aqui com a gente no protesto. Sim. Quem puder e quem quiser, pode abrir a câmera para a gente registrar, para deixar nos nossos isso é legal, isso é É legal. história, é memória. Quem quiser e quem puder, por favor. Olha, você recebeu aqui muitas. Olha, Sueli, a gente teve mais de 100 pessoas aqui na nossa sala, 109, Coisa 110 boa. pessoas, viu? Coisa boa. Então, eu vou aqui fechar aqui, todo mundo lhe dando os parabéns, ficou gravado, e aí você... E agora, Everton, você pode parar a gravação para a gente tirar nosso registro aqui, todo mundo abre as câmeras, né? Para a gente